Olá pessoal, nessa videoaula estaremos visualizando como abrir um movimento de caixa para dar início ao seu movimento financeiro aí diário, fazer lançamento de aulas vendidas, fazer as baixas, os recibos e etc. Como eu faço isso? Eu venho aqui no menu fluxo de caixa, movimento de caixa, clico nessa opção. Vou fechar o meu caixa aqui aberto, dou um duplo clique nesse caixa do dia anterior e vou fechar, está aberto, vou fazer o fechamento dele, basta mudar o status, salvei, o meu caixa está fechado. Observe, se eu fizer um lançamento de uma aula, se tratando de um movimento de caixa, eu vou aqui lançar uma aula vendida, né? Eu venho aqui, lanço uma aula vendida, estamos falando sobre movimento de caixa, coloco aqui o responsável comprador, o valor total, 4 horas, e vou colocar também aqui a data da venda certinho. Centro de custo aqui vai ser receita, sempre também vai ser aqui aulas de reforço, venda de aulas de reforço, gerei o título e vou salvar. Quando eu salvo, ele pergunta se eu quero fazer o recebimento. Sim, vou fazer o recebimento. Consulto aqui. O que acontece? Eu não tenho nenhum movimento de caixa aberto. Quando eu vier aqui para poder baixar, ele vai me informar isso. Então, não existe nenhum movimento de caixa ativo. O que acontece? Ele pergunta se eu quero abrir um caixa agora. Ótimo, eu posso fazer a abertura e prosseguir. Eu posso vir por aqui, não tem problema ele me dar esse aviso. Eu clico em sim e ele vai para a tela da abertura do movimento de caixa. Mas eu já posso também manter o meu caixa aberto. Então, como que eu faço? Eu venho por esse local, vou fechar aqui, pessoal, completamente. Então eu venho no financeiro, ou melhor, venho no fluxo de caixa, movimento de caixa, clico no botão novo e vou fazer a abertura do meu caixa aqui certinho, local de movimentação, caixa atendimento e salvo. É simplesmente isso, o meu caixa está aberto. O que acontece agora? Se eu for fazer a baixa de uma aula vendida, acabei de vender uma aula, vamos colocar que foi hoje, no dia 10/4, consulto. Está aqui a minha aula que eu fiz a venda, né? Opa, essa daqui está quitada, não foi, essa daqui já foi recebida. Eu acho que eu cancelo aqui, vamos na aula de cima. Isso, essa aula está gerado, então no caso não está quitado ainda, não está pago. Venho aqui em baixa de títulos. O que acontece agora? Agora ele vai entender que o meu caixa já está aberto, então se eu der um duplo clique aqui, duplo clique em qualquer parte do título, por exemplo, no valor. Olha aqui, o caixa que eu acabei de abrir, inclusive no horário 11h20, ele já me aparece aqui, tá vendo? Como caixa aberto, e eu posso fazer o recebimento normal dentro desse meu movimento de caixa. Tá aqui o valor 680, salvo e visualizar o recibo, sim, está aqui a baixa que eu realizei no meu movimento de caixa. Se eu quiser imprimir o meu movimento de caixa, o meu relatório do movimento de caixa, eu venho aqui nessa opção, relatório do movimento de caixa, no final do dia, claro, né? Coloco aqui qual é o movimento que eu quero imprimir, no caso vai ser esse que eu acabei de abrir, e visualizo. Ele vai me trazer aqui todas as movimentações que eu realizei naquele dia, o total da entrada, saída, então tudo certinho aqui no meu relatório, quanto que foi em dinheiro, quanto que foi em cartão de crédito e etc. Então, é por esse caminho que você faz, pessoal, a abertura do movimento de caixa. Menu, repetindo aqui novamente, no menu fluxo de caixa, movimento de caixa. Observe esse símbolo, eu encontro ele também, se eu quiser, eu posso abrir aqui também pelo controle do movimento de caixa. No controle do movimento de caixa eu tenho aqui abrir e fechar caixa. Vai para o mesmo local, onde eu posso clicar no botão novo e abrir o meu caixa. Ou então também, já que aproveitar que estamos por aqui, quando você vai ali fazer o lançamento da sua aula consumida, aqui na sua baixa de título, secretaria, controle de aulas de reforço, aulas vendidas, né? Aqui em baixa de título, eu posso também ter o local onde eu abro meu caixa. Observe que é o mesmo símbolo, movimento de caixa. Então você não precisa fechar aqui a tela, você pode também vir por aqui para poder fazer a abertura do seu movimento de caixa. Então nós temos vários locais para isso, mas todos com o mesmo objetivo, que é você abrir e fechar o seu caixa para começar o seu movimento financeiro. É isso aí, pessoal, e até a próxima.